Em 2025, o governo americano abriu uma investigação sobre o Pix brasileiro, alegando que ele prejudica empresas americanas, como Visa e Mastercard. O Trump chegou a ameaçar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros se o Brasil continuasse com o sistema. E aí você pensa na loucura disso. Os Estados Unidos ameaçando o Brasil por causa de um sistema de pagamentos que funciona melhor que o sistema americano. Só que é exatamente isso que está em jogo. Porque quando você elimina o dólar do meio das transações, você elimina também o controle americano sobre essas transações. A capacidade de rastrear, de sancionar, de bloquear, tudo isso depende do dólar estar no meio do caminho. E enquanto tudo isso acontece, o ouro se movendo, o dólar perdendo hegemonia, os países construindo alternativas ao sistema americano, os Estados Unidos ainda tem uma dor de cabeça gigante que está tornando tudo isso ainda mais urgente. A situação fiscal americana. No final de 2025, a dívida federal americana atingiu 38 trilhões de dólares. É um número tão grande que perde até o significado. E deixa eu dar uma perspectiva. Se um dólar fosse equivalente a um segundo, $1 milhão seriam 11 dias, $1 bilhão seriam 31 anos e 38 trilhões de dólares seriam mais de 1,2 milhão de anos. É esse o tamanho da dívida americana. E essa dívida não está parada. Ela cresce em média 6 bilhões de dólares por dia, quase 250 milhões por hora, ou 4 milhões por minuto. E enquanto você ouviu essa última frase, a dívida americana cresceu em mais de 100 mil dólares. E detalhe importante, dívida não é de graça. Em 2025, os Estados Unidos pagaram 970 bilhões de dólares só em juros dessa dívida, quase 1 trilhão. E para colocar em perspectiva, gastaram mais pagando juros do que com todo o orçamento de defesa, 917 bilhões. E eles têm o maior e mais poderoso exército do mundo. O Congressional Budget Office projeta que os gastos com juros vão ultrapassar 1 trilhão de dólares em 2026. Em 10 anos, a conta acumulada de juros vai ser de 13 trilhões. E isso cria o que muitos economistas chamam de armadilha da dívida. Quanto mais você deve, mais juros você paga. Quanto mais juros você paga, mais você precisa pedir emprestado. E quanto mais você pede emprestado, mais você deve. É um ciclo que matematicamente não tem uma saída fácil. Historicamente, os governos têm duas formas de sair de dívidas impagáveis. A primeira é dar calote, simplesmente declarar que não vai pagar. E a segunda é inflacionar a moeda, que é imprimir dinheiro para pagar a dívida, diluindo o poder de compra de quem tem riqueza guardada em papel. E adivinha qual opção os governos sempre escolhem? Eles escolhem a impressão monetária. Durante a pandemia, o M1 americano, que é a quantidade de dinheiro circulando na economia, explodiu de 4 trilhões para mais de 20 trilhões em menos de 2 anos. 5 vezes mais dinheiro no sistema em questão de meses. E é por isso que desde 1913 o dólar já perdeu 96% do poder de compra. É como uma jarra de suco de laranja, onde alguém vai adicionando água constantemente. O suco continua lá, só que cada vez mais diluído, cada vez menos laranja, cada vez menos valor. E Ray Dalio estudou 500 anos de história econômica e identificou este padrão se repetindo em todos os grandes impérios que já existiram.